Você tem um livro publicado, Governança como Ideologia e Ajuste Político Institucional, é isso? Não, É vamos uma lá. obra. Eu não tenho. Eu tenho capítulos em livros publicados, mas eu não tenho uma obra em si. Tá. Esse é o último artigo É um artigo. que eu mandei. É um artigo Ah, legal. que ele faz parte da minha tese de doutorado, né? E assim, até fazer a propaganda de mim mesmo, né? Sim, por favor. Tem alguns artigos que eu publiquei ao longo dos últimos anos como resultado da minha pesquisa, porque eu ainda não tive a oportunidade de publicar em livros meus trabalhos, né? E muitos deles abordam o que a gente discutiu hoje, né? E aí eu queria falar um pouco deles para quem quiser e tiver oportunidade e lógico, divulgar e etc. Ter acesso a esses trabalhos. Tem vamos dizer assim, 3 artigos que eu gosto muito. Um que fala um pouquinho sobre a produção destrutiva, né? Que eu vou fazer um debate com 2 autores importantes, que é o Steven Mesaros e o David Harvey, porque cada um usa um termo diferente para processos que de fato existem, né? Que são a destruição criativa e a produção destrutiva. Eu chamo de formas alienadas da produção, que é o título do texto. Né? Que formas da qual a gente não controla, né? Da produção, que estão distantes de nós. Que eu falo da obsolescência precoce, ou da obsolescência programada, né? Que é um debate em voga e tal. Eu vou tentar atualizar esse debate. As coisas efêmeras. Eu fui descobrir essa palavra recentemente. É assim. mesmo? E aí eu não paro de falar. É lobby também, porque tá no nosso cotidiano, todo né? lugar. Todo lugar. E fala um pouco das novas tecnologias. E aí tem um segundo artigo, que eu não vou lembrar o título certinho, assim, que eu escrevi para uma revista da Unicamp, que eu acho que ela saiu do ar e tal, mas é fácil de acessar, porque ele tá na internet. E, se eu não me engano, é Produção Alienada do Urbano, alguma coisa assim, que eu falo dessa obsolescência, mas da cidade. De como o ciclo de reconstrução ou requalificação urbana das cidades, ele se tornou, ao longo do século XIX para o XX, mais curto, né? Então a gente está destruindo a cidade para produzi-la de novo, né? No sentido das modernizações, para usar um termo que está em voga. Tá mudando para manter igual. Tá mudando para manter igual, ou tá mudando para o Deus dinheiro. Vamos colocar dessa forma. Né? Que o caso do estudo da Vila Prudente, lá da linha do monotrilho, me permitiu ter contato com essa obsolescência em outros lugares, né? Então, acabei lendo isso também na literatura, então isso me mandou para outras cidades, de ver como esses ciclos se dão, né? E como aqui no Brasil o processo é sempre mais violento. Aqui no Brasil, na periferia, né? A África do Sul também teve um processo extremamente violento nesse sentido, etc. E o terceiro artigo é esse, né? A governança como ideologia. Porque o que acontece? Esse, diferente dos outros 2 trabalhos, ele trata da minha tese de doutorado, não da minha dissertação de mestrado, e do qual eu, ao invés de estudar a cidade, eu estudei as ideologias que antecedem as políticas públicas na cidade. E eu estudei a institucionalização de uma forma de gestão urbana que se chama, no âmbito do planejamento, de governança metropolitana. E aí eu descobri, por minhas andanças e pelo estudo dos documentos, que essa ideia não é nossa, não é uma ideia tupiniquim, que saiu aqui do Brasil e tal. É uma ideia que vem do Banco Mundial, então eu estudei a trajetória de uma ideologia, até ela chegar aqui no Brasil, né? E, por incrível que pareça, infelizmente foi a esquerda que institucionalizou essa ideia, né? Porque ela foi implementada durante o governo Dilma, em 2015. É a Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto da Metrópole, que ele dá ele renova as características do Estatuto da Cidade, né? E dá novas atribuições a esse estatuto, e ele permite de modo indireto, como vai mostrar a minha pesquisa, eu não vou ter tempo para explorar aqui, a implementação de perspectivas neoliberais, só que com roupagem de esquerda. Elas parecem de esquerda, mas elas são
neoliberais. Elas parecem que permitem a participação da população, quando na verdade elas excluem e criam uma estrutura de comando político do qual separa a população dessa possibilidade de acesso ao urbano. E esse texto é interessante porque eu estou, querendo ou não, mostrando como a ideologia se manifesta no nosso cotidiano, né? Para além daquela concepção de falsa consciência. Ideologia não é só falsa consciência, ela também pode ser falsa consciência. Que parece que saiu de moda falar de ideologia. De ideologia, também, se né? fala normalmente o termo da moda, minha memória está muito... Polarização, narrativa, né? Porque perde-se esse contato vamos dizer assim, que foi o que eu aprendi com essa leitura dos documentos. Toda ideia tem um chão material. Não tem vácuo. Não tem vácuo. Toda ideia, ela parte do mundo concreto, ela parte do mundo profano. Parece até e tem um outro tema muito usado pela molecada. Ai, caramba, essa coisa de mundos... multiverso, obrigado. Parece até, falar em ideologia, parece que é um multiverso, mas é o mundo real. É o mundo real. Só que assim, a sofisticação é o invisível, é a muralha. É a muralha, é isso, é muito sofisticado e chega pra nós como se nós tivéssemos aquelas ideias. É isso que é interessante. Caraminhola na cabeça. Veio de mim, essa ideia da governança e tal. Até um dos intelectuais, eu não vou divulgar o nome pra não... porque tá no trabalho, eu vou deixar as pessoas com curiosidade, e colocou nas manifestações de 2013 a necessidade da instauração da governança como política, como se ela já não estivesse sendo construída aqui na periferia, na periferia do capitalismo, né? Desde os anos 80, pelo Banco Mundial, né? Inculcando nos movimentos sociais e também na esquerda essa ideia de governança, como se fosse vamos dizer assim, o divisor de águas, o movimento de 2003 que reivindicasse a governança, quando na verdade eles nem tinham conhecimento desse fato, né? O pessoal não entendeu. Então, não só não entendeu, como por outro lado, ele foi porta de entrada para muitas dessas ideologias, vamos dizer assim, que começaram a ganhar corpo nesse contexto. Então, o meu trabalho ele fala um pouco disso, só que de modo um pouco, entre aspas, mais técnico, né? Eu não vou aqui expor, mas por meio de dados, mostrando por onde os investimentos eles foram. Eu persegui o Deus dinheiro, vamos assim dizer, via essas instituições dentro do Estado, né? Porque a gente tem que também fundamentar e ao mesmo tempo saber que o dinheiro ele é uma invenção nossa, né? E que o dinheiro ele não age sozinho, tem pessoas, né? Ele é um espírito que se manifesta por sujeitos sociais, né? Que personificam essa força do dinheiro. Então eu tentei perseguir um pouco isso, só que do ponto de vista do Estado. Ao invés de falar do ponto de vista de como funcionam as empresas e tal, eu fiz isso um pouco do ponto de vista do Estado, de ver quem é financiado por quem, onde essas instituições elas ganharam peso. E, infelizmente, no debate do urbano, isso ganha corpo. Porque tem ideologias que a gente acaba reproduzindo sem saber, né? Como governança, empoderamento, empreendedorismo, entre tantas outras coisas, que parece que surgiu da classe trabalhadora e não surgiu de outros lugares, né? Bem mais distantes da gente, e que tem força no nosso mundo. E ganhar o terreno asfaltado na cabeça do sujeito. Da molecada. É isso. Felipe, nós temos uma pauta que dá para passar o dia, mas infelizmente... E desculpa eu não dar conta, eu peço pelo contrário, tudo o que você se propôs a falar, aliás, acho que vale frisar como você foi muito generoso aqui nas suas elucidações aqui. Eu agradeço. Eu vou pedir a você para fazer assim suas considerações finais, que a gente está caminhando para o fim do programa. E é importante dizer que aparece eu e o Petros aqui, mas tem uma equipe que é muito generosa, foi muito generosa comigo. Muito boa, qualificada. Muito boa e qualificada. E que o mais legal não foi nem falar aqui e ter essa reverberação que a internet produz, mas foi estar aqui. Então, vejam pessoas, se encontrem, conversem,
tenham essa sensibilidade de tentar olhar as coisas para além do que elas aparentemente são, porque o mundo precisa de gente que questiona e de gente que quebre as coisas quando precisa quebrar, porque só a gente pode reconstruir. E também a gente saber o quão importante esse contato que a gente tem também pelas redes, para eu não demonizar as redes, porque eu vou fazer um comentário breve. Eu toquei e ainda toco em banda, né, no mundo underground, assim. E uma das coisas que o punk me proporcionou, mesmo durante as redes, foi vivenciar em outros lugares e visitar pessoas em outros lugares. E dormir na casa das pessoas em outros lugares, e comer em outros lugares e tal. E viver mesmo a vida das pessoas. Eu conheci até cidades fora do Brasil nesse âmbito, né? E não fosse esse contato, ou se ele não existisse, certamente eu seria humanamente mais pobre, né? Mas que... E eu sou de um tempo que, quando a gente queria trocar informações de música, a gente mandava carta para as bandas, assim, sabe? Para receber fitinha cassete, ou vinil, ou até CD e tal. E era muito rico fazer isso. E hoje a gente tem internet que permite e aproxima as pessoas, né? Mas vamos usá-la como um instrumento e não vamos ser instrumentalizados por ela. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Assim. Viva o contato humano. Obrigado, Petros. Muito obrigado. Obrigado você, Felipe. Muito bom. Aquele momento maroto de pedir para que se inscrever no canal, dar um like, curtir, porque nós gosta, tá? Para quem quiser apoiar, para que a gente possa se sustentar e desenvolver esses trabalhos, o nosso Pix, podcastfundodequintal@gmail.com. Agradecemos quem esteve aqui conosco nesse encontro formidável aqui com Felipe Salute e nos vemos na próxima. Até mais.